Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira, trazendo mais um videozinho da Farm, pessoal. Falei para vocês que a Farm é uma criptomoeda que tem inúmeras possibilidades aí por causa do tamanho do supply e a entrada de liquidez do mercado pode fazer que o seu preço salte para mais de US$ 100. Bateu 50 essa noite, tá? Loucura. Tava valendo US$ 24, saltou de preço, tá? Eu tô aqui no Twitter da Farm para ver se teve alguma coisa, o que que tá acontecendo, tá? Mas continua completamente normal. Eles vêm falando aqui sobre o projeto. E é algo interessante é que quando você vê a diferença de uma criptomoeda que está muito engajada no seu projeto, eles atuam bastante aqui no Twitter, eles vêm colocando coisas, atualizações, o que está acontecendo, o que eles estão fazendo e vão expondo aqui no X, tá, pessoal? Eles vão falando sobre os cofres da atuação e outras coisas. A Farm é uma criptomoeda que eu já falei para vocês, é bom ter pelo menos umas 10 unidades. Vai que ela bate US$ 1.000 por unidade aí num pump violento, ou US$ 500 você liquida tudo, tá, pessoal? No primeiro pump à vista, você tem que botar dinheiro no bolso, tá? Pum, pô, bateu lá US$ 1.000, você sai dela. Aqui é o site dela, tem um aplicativo só para isso, tá, pessoal? Tem muitos parceiros aqui, Kraken, Uniswap, Crypto.com, Coinbase, Binance, tá? Certificada pela Certic, PackShield, Hack Audit, List Auditoria. Então é uma criptomoeda que é interessante para você ter na carteira. E às vezes eu falo, ó, uma criptomoeda que tem apenas 672 mil criptomoedas no mercado, tem um preço mais elevado, óbvio, mas é uma criptomoeda que, se você tiver comprado e acertar o preço dela, pode te pagar muito. A máxima dela foi US$ 634. O market cap dela máximo foi US$ 180 milhões. Então você tem algo que é extremamente interessante. Ah, Romário, mas e aí, eu faço o quê? Eu espero, compro? Não sei. Tem a sua própria estratégia. Eu tenho as minhas, eu tenho algumas criptomoedas similares à Farm e eu achei que ela ia cair um pouco mais, só que ela já disparou na alta aí, subiu quase 100% hoje. Do fundo até a alta de hoje, ela subiu 100% e ficou interessante para quem comprou, conseguiu comprar lá no fundo, pegou uma boa grana e a gente vai falar sobre tudo isso. Lembrando, pessoal, que eu vou dar um side para vocês sobre essa criptomoeda. O preço médio dela sempre gira em torno de US$ 40 e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu sou Raumaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que eu não dou recomendações de compra ou de venda. Essa é a Farm, pessoal, que está girando em torno desses US$ 40 faz muito tempo. Na Binance, ela chegou a bater US$ 958. Você que se arriscou numa compra aqui nesse suporte entre os 20 e os 28 já está aí sendo bonificado, tá? Então você acabou ganhando aí 40%. Se desse tudo certo, quem sabe você faria 1000% lá em cima, tá? Então é algo extremamente interessante e que pode acontecer por causa do tamanho do supply. Então você tem um mensal que segue um padrão de baixista, tá? Que tem feito fractais um fundo maior do que o fundo anterior. Em 2023 ela está tão alta, bateu nos US$ 70, fez um pullback nos 36, rompeu máxima, foi lá nos 129, fez um pullback, perdeu fundo. Foi até os 28, depois deixou uma máxima nos 89, deixou um fundo mais baixo do que o fundo anterior agora e pode vir para testar os US$ 60. Aqui eu vou deixar um adendo, pessoal. Se o preço conseguisse quebrar essa linha de tendência de baixa bem aqui, tá? E aí essa linha de tendência de baixa vem segurando o mercado, conseguisse quebrar muito forte essa linha de tendência de baixa, rompesse esses topos,
aí você estaria vendo que uma onda 1, uma onda 2 muito louca e uma super onda 3 lá para cima, ignorando essa espécie de ABC aqui que teve, tá? Então a gente vai ter aí um possível alta. Então eu espero que daqui para frente algumas criptomoedas, por causa do supply, market cap, capitalização de mercado, venham se destacando. Essa pode ser uma delas. Então, se você parar para analisar, uma alta aí de 100% é uma alta maravilhosa. Para quem pegou o fundo aqui da Farm, pegou essa alta toda, dá cento e poucos por cento. Então, para quem aproveitou, acreditou, comprou 10 aí, tá ganhando o dobro do dinheiro. Vale a pena? Vale o risco? Vale o risco, tá? Falando, sendo bem sincero. Aqui no gráfico semanal, ela já starta aí um possível querer de reversão e toda vez que entra volume comprador, ela faz um teste lá em cima. Vamos ver se ela consegue fechar a semana aqui perto dos 50 e se der tudo certo o dia de hoje já fecha perto dos 50, o dia de amanhã abre rompendo tudo, tá? Isso ficaria lindo para o gráfico semanal, que aí ela fecharia muito próximo dos 60 dólares, muito próximo do rompimento, e se fechasse aqui próximo desse rompimento, talvez na próxima semana ela abrisse rompendo tudo aqui para cima. Essa aí ia ficar uma loucura, tá, pessoal? E o massa dessa criptomoeda é que ela não precisa de muito dinheiro para explodir na alta, ela não precisa de muito dinheiro para romper as máximas, ela precisa aí de um capital aí de muito pouco, de 600, 700 milhões de dólares aí, quem sabe ela chega a $1 bi e explode aí mais de $1.000 por unidade. Interessante, tá? Interessante. Gráfico diário é o que eu falei com vocês, ó, tá vindo para romper a 200, se fechar aqui em cima no dia de hoje, fecha muito bonito, o problema é que o 4 horas faz um candle muito forte, normalmente esse candle aqui é seguido de um candle menor, tá? E aí o próximo dá a direção, se é uma continuidade de alta ou de baixa. Então as próximas 8 horas meio que determina uma posição do mercado em relação à alta, tá? Mas se você estende aqui o gráfico, é um senhor candle, tá, pessoal? É um candle maravilhoso para quem gosta de ponta compradora. O preço está brigando aí nos 39, eu ficaria de olho aí no 4, numa hora, todos precisam de pullback, a tendência é que ele volte aqui à casa dos 31 dólares para depois continuar em alta. Vamos ver como é que vai ficar. O dia ainda tem muitas horas e muita coisa para acontecer. Eu sou Raul Maro Criptomoeda. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.